boa tarde. Tudo bom com vocês? Então, segunda-feira, iniciando mais uma semana, né? E a gente vai para a aula de língua portuguesa. E eu espero que vocês tenham passado um bom fim de semana, descansando, um final de semana agradável, né? Ficando em casa, se cuidando, lavando mão, lavando o rosto para se cuidar, né? E vamos para a nossa aula, então, de língua portuguesa. Vamos hoje falar sobre contação de histórias, depois sobre travessão e pontuação, né? Que para a gente escrever um texto, a gente precisa saber pontuar, usar os pontos direitinho para dar aquela entonação gostosa, bonita no texto, né? Então, vamos lá. No nosso livro de língua portuguesa, a professora vai lá na página 38, que eu esqueci de preparar aqui, agora tem que esperar um pouquinho para chegar lá. Mas a gente já chega. Enquanto isso, lá no material de apoio, vocês vão destacar as ilustrações da fábula. Vocês já estudaram sobre a fábula, né, da garça velha, né? E vocês vão construir agora um livrinho sobre essa fábula. Vai ser bem gostoso. E o material de apoio, ele vai ajudar vocês a confeccionar esse livrinho. Vocês vão destacar as folhinhas que já estão na ordem e vão montar o seu livrinho, né? Depois que você montar o seu livrinho ficou bem bonitinho, aí você vai, então, recontar a história para alguém da sua família. Você vai... tá certo, eu já sei que você está falando, mas a minha mamãe me ajudou, né? Meu papai, minha vovó. Não faz mal. Mas aí você deixa o livrinho arrumadinho e vai contar a história para a mamãe, né? Como se ela não tivesse visto, né? Não soubesse. Mas aí você vai contar a história, recontar a história da garça velha, tá bom? É lá no material de apoio, né? A professora falou para vocês. E então nós vamos lá no contação, olha lá, a garça velha, sobre esse texto que você vai ver lá no material de apoio, as folhinhas para você montar o seu livrinho, tá bom? E hoje a gente então vai falar sobre a contação de história e como usar, como fazer para usar os pontos corretos dentro de um texto. Então é assim. Palavras de cá e de lá é a nossa sessão de hoje. Pontuação e travessão. Releio o trecho a seguir, é o número 1. Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar desta tragédia? Esse é o pedacinho lá da história que a gente já leu. Bem sei que vocês, peixes, não podem viver fora d'água. Letrinha A, vamos ver aqui. Na letrinha A, pergunta assim: que sinal de pontuação é utilizado para indicar a fala dos personagens? Então, você vê aqui, olha, antes de Dona Garça tem um tracinho. Esse tracinho aqui, o nome dele é travessão. Antes de bem sei, esse tracinho aqui é um travessão. Então, o que vocês vão escrever aqui? Travessão. Né? Travessão é um risquinho, né? um tracinho antes do parágrafo. Veja que aqui é um parágrafo, começa com letra maiúscula, é o início da frase. E vocês colocam o travessão. Então, antes da fala de alguém, antes que alguém vai falar, na escrita, nós usamos esse sinalzinho para indicar que alguém está falando. Então, aqui você vai escrever travessão, ok? Depois a letrinha B. De quem são essas falas? De quem serão essas falas aqui, né? Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar dessa tragédia? Né? Essa é a fala dos peixes. Os peixes estão falando aqui com ela. E depois, bem sei que vocês, peixes, não podem viver fora d'água, ela diz. Então, aqui é a garça. Então, a primeira fala dos peixes, a segunda fala é a da garça. Aí você tem aqui embaixo um lembretezinho, ó. Vamos lembrar? O travessão, entre parênteses, olha o sinalzinho aqui. É um sinal de pontuação que aparece antes da fala, né? Aí o exercício 2. Quem conta a fábula A Garça Velha é um dos personagens
ou é alguém que não participa da história? Então, nós vimos que no texto da Garça Velha, alguém está contando essa história, né? Quando tem alguém contando a história, nós dizemos que é um narrador. Ele vai narrando a história, vai contando a história, né? Então, é aqui no segundo quadradinho que você vai pôr o seu X. E depois o número 3 diz assim: releia o trecho a seguir. Ler de novo, releia. Leia de novo. E foi num desses dias, quando estava com o estômago a roncar de fome, que ela teve uma ideia. Vendo que o sapo se aproximava, ela não perdeu tempo. Seu sapo, avise os peixes que a lagoa será esvaziada. Aí, na letrinha A, diz assim: sublinhe a fala de um personagem. Então, aqui, você já sabe, você já viu, aqui tem um travessão. Então, se aqui tem um travessão, é porque aqui tem a fala de um personagem. Então, você vai grifar. Grifar ou sublinhar. É a mesma coisa que passar um traço embaixo. Seu sapo, avise os peixes que a lagoa será esvaziada. Um tracinho embaixo de tudo, ou com lápis de lição ou com lápis de cor, não tem problema, ok? E depois a letrinha B. De quem é essa fala? Seu sapo, avise os peixes que a lagoa será esvaziada? De quem será essa fala? Nós já vimos, é a Dona Garça, né? Ela é quem fala assim, então você vai escrever aqui, da Garça, ok? Depois diz assim, o trecho que vem antes da fala da garça é a fala do narrador. Na história A Garça Velha, há um momento em que os personagens falam e outros em que os fatos são contados por um narrador. Toda a história é assim, né? Então, quando existe um travessão, você sabe que naquele texto existe um narrador que está contando a história, mas ele pode pôr personagens que conversam entre si, entre eles. E quando eles falam, o narrador, o escritor, ele usa o narrador para contar a história, e daí, dentro da história, os participantes, os personagens criados, eles falam, nós sabemos que eles falam, através de um travessão, ok? Aí o número 4. Os peixes ficaram atarantados e, temendo pelo seu fim, foram se aconselhar com a garça. Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar dessa tragédia? Olha, eles nem sabiam, né, nem pensavam, né, com quem eles estavam falando. Às vezes acontece isso com a gente, né? Eles foram se aconselhar, foram pedir conselho com ela, né? Justamente para ela, né? Foram pedir um conselho para ela. Então, na letrinha A, você vai copiar a parte em que quem conta os fatos é o narrador. Então, aqui nesse trechinho aqui do texto, aqui nesse trechinho, lá no trechinho que a gente estava estudando, do número 4, aqui nesse trechinho, você vai sublinhar, deixa a professora ler de novo ali, copia a parte em que quem conta os fatos é o narrador. Então, você vai copiar. Os peixes ficaram atarentados e, temendo pelo seu fim, foram se aconselhar com a garça. Esse trecho aqui do texto, quem está falando é o narrador. Ele que está contando esse fato para nós, que os peixes ficaram atarantados, ou seja, perturbados, confusos, preocupados, né? E foram se aconselhar com a Dona Garça. Então, este trecho, os peixes ficaram atarantados e, temendo pelo seu fim, foram se aconselhar com a garça. Você vai escrever aqui na letra A, tá bom? Então, vamos lá. Para a letrinha B, diz assim, sublinhe a parte que indica a fala de um personagem. Nós já fizemos, a fala do personagem é aqui, né? Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar dessa tragédia? Essa parte aqui é que vocês vão sublinhar, vão passar um tracinho novamente embaixo, né? Para indicar a fala do personagem. E depois, na letra C, diz assim,
De quem é essa fala? Agora, aqui, essa fala é a fala dos peixes. Na primeira vez que nós sublinhamos, era da garça a fala. Agora é dos peixes a fala. A segunda fala é deles, eles que estão falando. Número 5. Volte ao texto e ao lado de cada travessão escreva o nome de quem fala. Então, aqui, classe, vocês vão voltar o texto. Quando manda voltar, a gente vai lá para o texto, lá na página 34 e 35. O texto está lá, o texto grandão, né? Texto bem grandão. Então, aqui, ó, seu sapo. Aqui, ó, você vai escrever aqui na frente. É a garça, vai escrever garça, porque é a garça aqui que está falando, né? Seu sapo, né? Você vai escrever garça. Depois não tem mais nenhum outro travessão, então aqui não tem mais. Vamos ver onde tem outro. Tem um outro aqui, ó. Tem um outro aqui. Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar dessa tragédia? Você vai escrever aqui peixes, né? Porque a fala é deles. Ele que está falando com ela aí, né? Pedindo para se aconselhar. Aí depois ela diz assim: bem sei que vocês, peixes, não podem viver fora d'água. Por isso, meu conselho é que se mudem para o poço que há logo ali na entrada da fazenda. Então, essa fala é da garça. Você vai escrever aqui na frente do travessão. Garça. Então, aqui peixes e aqui garça. Aí depois, mas isso é impossível. Teríamos que atravessar muitos metros fora d'água e morreríamos antes de chegar ao nosso destino. Quem está falando aqui? Os peixes, né? Já ficaram preocupados. Nossa, o que vai acontecer conosco, né? Então, os peixes aqui. Aí ela, muito esperta, diz assim: e para que servem os amigos? Posso transportar todos vocês no meu bico? Então, quem está falando aqui é a garça, né? Vocês vão escrever na frente de cada parágrafo quem está falando. Aí voltamos lá na página onde nós estávamos, que é na página 39. Vamos lá. Na página 39. Vocês já escreveram. Na página 40 nós estávamos. E aí diz assim no exercício 6. Agora chegou a sua vez de pontuar falas de personagens. Complete os espaços a seguir com a pontuação adequada. Então, aqui tem um textinho. Alô, o Tatu tá aí? Não, o Tatu não tá. Mas a mulher do Tatutando é mesmo que o Tatu tá. Isso aqui é um texto da cultura popular, um autor desconhecido, e ele faz dá para a gente fazer aquela brincadeira do trava-língua, né? De falar bem depressa, cada vez mais, para ver o que acontece com a língua, né? Então, aqui nós temos que reconhecer que aqui tem alguém falando, ó, alô, o Tatu tá aí? Então, aqui, travessão, alguém está falando, o Tatu tá aí? Está fazendo uma pergunta, ponto de interrogação. Depois aqui, não, o Tatu não tá. Então, aqui tem alguém falando, então aqui tem um travessão. Aí depois, mas a mulher do Tatutando é mesmo que o Tatu tá. Então, aqui também tem alguém falando, aqui também tem um traço de travessão, né? Depois, outro, esse vocês conhecem, esse aqui é fácil. O doce perguntou para o doce: qual é o doce mais doce? O doce respondeu para o doce: o doce mais doce é o doce de batata doce. Também faz parte da cultura popular, o autor desconhecido, né? Então, aqui, qual é o doce mais doce? É uma pergunta. Então, você já sabe que tem que pôr um ponto de interrogação aqui, e aqui alguém está falando, tem que ter um travessão. Depois, o doce mais doce é o doce de batata doce. Alguém está respondendo. Você vai pôr o travessão aqui. Ok, turminha? Essa é a página 39. Essa é a página 39. E depois nós vamos para a página 40, que a Pro vai explicar para vocês a página 40, aqui, para vocês, que vai ser uma lição de casa, né? Ai, Pro, mas lição de casa? Nós estamos fazendo todas as lições em casa, né? É mesmo, turminha, é difícil, né? Todas as lições em casa. Agora, veja só, não dá para a gente fazer numa aula online, numa aula de videogravação, a gente fazer uma atividade igual a essa da página 40. Imagine só, vamos lá. Imagine que acabaram os peixes,
acabaram os peixes do tanque. Terá a garça outra ideia para matar a fome? O que você acha que acontece? Nessa continuação, novos personagens entram na história. Destaque as figuras do material de apoio para descobrir que os personagens são esses e cole-os no lugar adequado. Turminha, então é assim, ó. Depois ilustre uma situação em que estejam todos, incluindo a garça. Então, lá no material de apoio, a Pro vai mostrar aqui para vocês, no material de apoio, que tem as folhinhas da história da garça, que vocês vão destacar, né? Olha aqui, vão destacar. Não sei se dá para ver bem na gravação, tá bom? Mas a Pro tá mais ou menos dando um jeito para mostrar para vocês. E depois, aqui embaixinho, vocês têm as 3 figuras. Quais? Da tartaruga, do coelho e da coruja, né? As 3 figuras aqui embaixo, ok? Vocês vão destacar e vão colar ali embaixo. E na parte de baixo, aqui na parte de baixo, vocês vão montar uma situação de uma história onde vocês vão usar todos esses personagens. Vão usar a tartaruga, o coelho, a coruja e a garça. Ah, Pro, mas não tem a figura da garça. Você vai desenhar, né? Você vai desenhar, vai fazer, imaginar uma história, uma situação onde esses 3 animaizinhos, tartaruga, coelho e coruja, vão participar. E a garça também, junto, e vocês vão ilustrar aqui com um desenho, tá bom? Numa horinha que vocês estiverem mais tranquilos, mais descansados, que a Pro sabe que vocês estão trabalhando bastante, ok? Aí vocês façam essa atividade, deixa aqui no livro. O livrinho, como vocês vão ter que destacar, aí vocês vão montar ele direitinho, deixar bonitinho e colocar dentro da pasta de atividades, ok? E deixa lá guardadinho até o dia que a gente voltar, tá bom? E vamos torcer pra gente voltar logo, tá, turminha? Um beijo para vocês, tudo de bom, até amanhã, terça-feira, né? Que a gente vai ter mais uma aulinha online e a gente vai se vendo, ok? Beijinho para vocês, tchau, tchau.